Gostaria de saudar os irmãos na graça e a paz do Senhor Jesus. Essa maravilhosa graça possa ser derramada na sua vida e que você possa estar em casa agora e juntamente conosco engrandecer o nome do Senhor. Nós vamos iniciar um tempo de louvor, mas antes de nós louvarmos, nós queremos ir a Deus em oração. Você possa também juntamente conosco curvar a sua cabeça e orar juntamente conosco, clamando ao Pai que está nos céus. A irmã Letícia vai orar por nós nessa noite. Curve sua cabeça, em nome de Jesus. Oremos. Oremos. Senhor Deus, querido Pai, nós queremos te agradecer, Senhor Deus, e te louvar por todas as maravilhas que o Senhor tem feito, Senhor Deus, nas nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus, por mais essa rica oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Te peço que o Senhor abençoe esse momento, Senhor Deus, esteja com cada irmão, que o Senhor venha cuidar, Senhor Deus, de todos aqueles que estão nos seus lares, Senhor Deus, de nós, todos nós, de todo o teu povo, Senhor. Te peço que abençoe mais esse momento, abençoe esse momento de adoração, Senhor Deus, de aprendizagem da tua palavra. Em especial, peço pela vida do irmão que irá pregar essa noite, Senhor. Que em nome de Jesus o Senhor venha abençoá-lo, que o Senhor venha usar poderosamente a vida dele, Senhor Deus, para pregar todo o teu povo, Senhor Deus. Ajuda mais a nós do louvor, Senhor Deus, mais esse momento de adoração. Que o Senhor nos ensine, Senhor Deus, como te louvar. Cuida, Senhor Deus, do coração e da vida de todo o teu povo, Senhor Deus. Essa é a nossa oração. Amém. Vamos louvar, amados. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende o céu, a sua igreja amada.
tua obra em nossas vidas, confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. É o Senhor na cidade do nosso Deus e Santo monte. Alegria de toda a terra.
Olá, meus irmãos, eu já quero saudar a todos vocês com a graça e a paz do nosso bondoso Deus e se alegrar, né? E se alegrar por poder estar aqui, uma grata surpresa, até porque quem estaria nessa noite mais uma vez seria o pastor Manuel, abençoando a vida dos nossos irmãos com a pregação. Porém, como todos já sabem, ocorreu aquele imprevisto maravilhoso, né? Que foi o nascimento da Melissa. Então, nesse momento, tanto o pastor Manuel como a irmã Thaís estão com ela em seus braços e a gente achou por bem que ele aproveitasse, né, esse momento, que nós sabemos que é algo maravilhoso e totalmente compreensível, né? Então, eu abracei esse desafio. Eu espero muito que Deus possa usar a minha vida nessa noite para abençoá-los. Eu tenho sido bem instruído. O Senhor tem trabalhado muito na minha vida diante dessa temática que eu irei compartilhar com todos vocês nessa noite. Eu pretendo falar sobre fé, tá bom? A gente já foi grandemente abençoado pelo grupo de louvor, com todas as canções, as 3. E agora nós iremos dar continuidade com esse tempo de pregação, tá bom? Então abra aí a sua Bíblia juntamente comigo, no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1 ao 3. Hebreus, capítulo 11, versículo 1 ao 3, será o texto aqui que nós iremos dar início, mas a ideia é tentar trabalhar ali outros textos também para ajudar na compreensão desse tema, tá bom? Diz assim a palavra de Deus. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, obrigado por esse tempo, ó Pai, esse tempo de pregação, por esse tempo de louvor também. A minha oração é que o Senhor continue a falar aos nossos corações. Que o Senhor continue, ó Deus, a abençoar as nossas vidas. Eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa continuar, ó Deus, a instruir o meu coração, a instruir, ó Deus, a minha vida diante desse assunto tão maravilhoso, ó Deus, e tão abençoador, como também possa falar com cada um que irá nos ouvir através desse vídeo. Fica conosco e faz a tua vontade. É assim que nós choramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, espero que vocês acompanhem aí juntamente comigo durante todo esse tempo. Eu sei que é algo bem diferente. Eu particularmente já havia me desacostumado. É bem estranho. Eu sei que é estranho para vocês. É estranho também para a gente que está aqui apenas diante de uma câmera, sozinho, mas mesmo assim, acredito que deveremos agradecer a Deus, né? Já que é um meio que, de uma certa forma, tapa um pouco essa saudade, né? Na verdade, nos ajuda um pouco a matarmos essa saudade, até porque não podemos, nesse momento, nos reunir presencialmente, tá bom? Então, vamos louvar ao Senhor também por isso e agradecer, né, por esse meio tão maravilhoso que é a internet, tá bom? Então vamos lá. Hoje eu quero falar com vocês sobre fé, sobre uma fé genuína, sobre uma fé verdadeira, a fé cristã. Eu acredito que vocês irão concordar comigo sobre a tamanha importância desse tema, né, desse assunto, para sempre estarmos meditando durante a nossa peregrinação aqui nessa terra, né? Enquanto estivermos como igreja militando, caminhando, né, batalhando nessa jornada, é importantíssimo aprendermos cada vez mais acerca de fé, acerca de uma fé centrada em Deus. E diante de todo esse cenário que nós estamos a viver nesse momento, que nós sabemos que é um cenário bem difícil, por conta da pandemia que trouxe a doença, e com certeza inúmeras famílias têm sofrido
por ser acometido dessa enfermidade, por estar perdendo entes queridos, pessoas próximas para essa enfermidade de um certo modo, como também todo o caos econômico, emocional que ela tem causado não somente no nosso país, mas no mundo como um todo. É um período bem difícil, é um cenário realmente bem complicado, bem feio. E eu acredito, e eu acho que vocês também continuarão a concordar comigo, que diante desse cenário, diante desse momento, a fé, o falarmos sobre fé, se torna ainda mais urgente. Se torna ainda mais oportuno falar sobre fé nesse período bem complicado, nesse período bem conturbado. Porque é justamente diante desses dias difíceis, meus irmãos, diante desse momento de sofrimento, de dor, que muitas pessoas tendem a fraquejar. Isso pode acontecer conosco. Isso pode acontecer com cada um de nós, se não perseverarmos. Se não tivermos uma compreensão correta acerca de aonde deve estar alicerçada a nossa fé. E todo o conteúdo que precisamos absorver, todas as informações que Deus nos entregou através da sua palavra, por exemplo, nos dias atuais. Tudo isso irá nos ajudar a ter uma fé que nós podemos afirmar como uma fé inabalável, como uma fé robusta, que irá justamente nos ajudar diante desses dias difíceis. Então, se você, assim como eu, precisa aprender um pouco mais sobre fé, precisa aprender um pouco mais acerca dessa temática, eu lhe convido a me acompanhar durante todo esse sermão dessa noite, para que nós possamos compreender um pouco mais, não esgotar tudo, até porque era um tema amplo e profundo, mas pegar ali alguns pontos que eu acredito que nos ajudarão a permanecer confiantes nesses dias que são difíceis. Irão nos manter fortes com a ajuda de Deus, claro, não pela nossa própria força, mas com a ajuda de Deus, através do seu Espírito Santo, nos ajudar a nos mantermos homens e mulheres de fé, mesmo diante desse cenário difícil da vida que poderão surgir a qualquer momento. E para entender um pouco sobre fé, eu quero trabalhar em 3 pontos. Eu quero se utilizar, na verdade, ou caminhar através de 3 pontos aqui nessa noite. Quero poder observar, na verdade, no primeiro momento, poder trazer um pano de fundo aqui dessa carta para a gente se situar, a carta aos Hebreus, o livro dos Hebreus, poder trazer uma definição sobre fé e pensarmos um pouco sobre aonde nós devemos alicerçar ou fincar a nossa fé, que no fato seria no próprio Deus, que criou todas as coisas. Esse seria o primeiro ponto. Talvez seria o mais demorado aqui, o mais longo dessa noite. O segundo é meditarmos sobre aquilo que Deus prometeu, a promessa de Deus, com a qual também nós precisamos fincar a nossa fé. Talvez esse é o ponto determinante, né? Até porque a nossa fé está justamente fincada e deve estar fincada na promessa de Deus, e em especial naquilo que Ele prometeu, a salvação, a redenção em seu Filho amado, Jesus Cristo. E por último, de uma forma superficial, não conseguiremos trabalhar bem detalhado acerca disso, observar ali ou relembrar alguns exemplos de homens e mulheres do passado acerca de fé. Homens e mulheres do passado que foram exemplos genuínos, verdadeiros, robustos de fé, que poderão ali servir de exemplo para que eu e você possamos, ao olhar para esse testemunho e de um certo modo ser edificado ou ser motivado a permanecermos firmes, porque o mesmo Deus que ajudou e ajuda homens e mulheres no decorrer de todos esses anos também poderá ajudar as nossas vidas, tá bom? A mensagem direcionada na verdade, o público que ouviu ou que recebeu essa mensagem descrita aqui no livro de Hebreus é de um certo modo formado por judeus. Judeus que haviam se convertido ao cristianismo, né? Judeus que passaram a confiar em Jesus Cristo e em sua pregação, ou na pregação dos discípulos de Jesus Cristo, dos apóstolos,
a mensagem direcionada para eles. Esse público que já havia passado, no momento em que eles confessaram por uma perseguição e de um certo modo haviam se dispersado ou fugido, estavam novamente sendo pressionados. E agora pressionado por um público judaizante. E muitos também afirmam, alguns romanos. Judaizantes e romanos estavam pressionando esses judeus que haviam confessado a Cristo para que eles retornassem novamente à religião antiga, ou às práticas antigas, que tiveram a sua importância, tiveram a sua relevância, foram os meios pelo qual Deus se utilizou para, de uma certa forma, preparar o seu povo para a vinda de Cristo, mas que após a vinda de Cristo e todo o seu ministério terreno, a sua vida, a sua morte e a sua ressurreição, ficaram na antiga aliança. E agora a nova aliança deveria ser abraçada. Uma fé agora fincada na pessoa de Jesus Cristo, que já havia sido prometido e que agora se cumpriu. Ou na verdade há 2000 anos atrás se cumpriu. Uma promessa que Deus havia realmente entregado ao seu povo e estava justamente preparando, como eu falei anteriormente, diante dos sacrifícios que eram feitos na antiga aliança, as festividades. Alguns homens, os patriarcas, por exemplo, que de uma certa forma apontavam também para esse rei que viria. Os profetas que tanto pregaram também acerca da vinda do Messias, eles deveriam, de certo modo, eles tiveram a sua importância, mas agora ficaram na antiga aliança. E após a vinda de Cristo, após o cumprimento da promessa, agora essa fé em Cristo Jesus, a fé cristã deveria ser abraçada. Então esses judeus abraçaram essa pregação, abandonaram a sua antiga religião ou a antiga aliança, deixaram para trás, mas agora estavam sendo pressionados a retornarem. Estavam sofrendo por conta disso. E muitos, diante desse cenário de perseguição, de sofrimento, estavam tendenciosos a abandonar a fé. Então esse público estava sendo, de uma certa forma, orientado pelo autor de Hebreus a permanecerem fiéis, a permanecerem perseverantes. Porque de fato eles colocaram agora a sua confiança ou a sua fé em Cristo. É como se eles realmente tivessem entendido todo o processo que Deus havia preparado. Anteriormente, quando era necessário dar atenção ali aos rituais, aos sacrifícios, eles fizeram isso naquele momento, naquele período, ou os seus antepassados. Mas quando se cumpriu a promessa, eles entenderam isso e abraçaram essa fé em Jesus Cristo. Passaram a confiar no Messias prometido, no nosso Senhor Jesus Cristo, e naquilo que Ele deixou como ensinamento a ser abraçado desde então, como um cumprimento das promessas, como uma nova dispensação, uma nova aliança com o seu povo. Então o autor de Hebreus vai falar justamente sobre essa superioridade de Cristo, sobre essa primazia que Jesus Cristo tinha. Ele era superior a todas essas coisas que foram importantes no passado. Elas apenas apontavam para a vinda dele. E mesmo que ele, de um certo modo, se apresentou há 2000 anos atrás, na verdade ele já existia desde sempre. Nós entendemos que tanto o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nosso Deus Trino, são eternos. É até mesmo isso que nós aprendemos recentemente sobre a mensagem ali em João, no Evangelho de João, sobre aquele que já existia desde sempre, que criou todas as coisas. Ele já existia. Então ele é primeiro, ele tem a primazia, ele é superior. Então era mais ou menos esse o pano de fundo dessa carta. É uma mensagem de motivação para que esses homens e essas mulheres não desistissem diante da pressão, não abandonassem a sua fé diante de toda essa perseguição, mas que eles continuassem abundantes no Senhor, com uma fé genuína, com uma fé verdadeira nele. Então, mas antes de nós entrarmos diretamente aqui nos versículos, eu quero poder trazer uma definição de fé. O que seria, na verdade, fé? O que seria e depois o que não seria fé?
Até porque nos dias atuais essa palavra ela é abraçada por quase todo mundo. Todo mundo diz que tem fé. Todas as religiões ou falsas religiões afirmam que possuem uma fé verdadeira. Eu quero poder tentar nos ajudar nessa noite a entender o que é fé e o que não é fé. Primeiramente, o que seria então a fé? A fé se trata de uma crença e de uma convicção em Deus. Como eu falei anteriormente, ela precisa estar fincada, de uma certa forma, ou de um modo especial, na promessa de Deus, mas entender sobre quem é Deus, o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, também é importante para o conteúdo dessa fé, ou para aquilo que nós precisamos aprender, e isso fortalecerá muito a nossa fé. Então a ideia de que fé é uma crença, é uma convicção inabalável acerca daquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Entender quem Ele é, entender um pouco sobre os seus atributos, meditarmos, por exemplo, acerca desse Deus que é santo, acerca desse Deus que é amoroso, desse Deus que é justo, desse Deus que é gracioso, desse Deus que é Espírito, que é luz e tantas outras coisas que nós podemos meditar acerca da sua palavra. Isso é importantíssimo para termos uma fé verdadeira. Meditar em quem Ele é, inclusive meditar em tudo aquilo que Ele fez e faz e irá fazer, incluindo dentro disso essa promessa de redenção. Aquilo que Ele fez, por exemplo, por intermédio de seu Filho amado Jesus Cristo. Um plano criado pelo Deus que é Pai, de salvar homens e mulheres que haviam rejeitado, que haviam pecado contra Ele. Ele realiza esse plano, na verdade Ele já havia feito esse plano, nos seus propósitos eternos. Ele envia o seu Filho para executar esse plano de redenção e confirma em nossos corações através do Espírito Santo. Acreditar, por exemplo, ou passar a crer, ou passar a entender mais sobre o Deus Trino é importantíssimo para termos uma fé verdadeira. Então a nossa fé precisa entender quem Ele é, o que Ele fez e faz, suas promessas, mas, e por último, e não menos importante, crer ou abraçar as suas ordenanças, os seus mandamentos. Até porque, e aqui é mais uma definição, ter fé não se trata simplesmente de crer ou acreditar, mas além disso, obedecer. Não se trata simplesmente de afirmar que conhece Deus ou que já ouviu falar sobre Deus, mas além disso, ao conhecer ou a crer nesse Deus, abraçar os seus mandamentos, abraçar os seus ensinamentos e buscar colocar isso em prática. Até porque aqueles que possuem uma fé verdadeira, e nós iremos observar, por exemplo, em Tiago, eles precisam não somente crer em Cristo como aquele que irá lhes salvar, confiar em Cristo como o único e suficiente Salvador, mas também dar frutos como uma evidência de uma fé verdadeira. Porque pessoas que confiam em Cristo para serem salvas, abraçam também tudo aquilo que Ele ordenou, tudo aquilo que Ele ensinou e instruiu. E quando abraçam essas verdades, colocarão em prática no dia a dia, terão as suas vidas transformadas, realizarão boas obras. Então a ideia é crer em quem Deus é, acreditar em suas promessas e abraçar todos os seus mandamentos. E nós iremos entender isso, nós iremos possuir uma fé verdadeira, em primeiro lugar, a partir do momento que nós somos alcançados pelo Espírito Santo, até porque a ideia é que é o próprio Deus, através do seu Espírito Santo, que coloca uma fé verdadeira dentro dos nossos corações, e em seguida meditar na sua palavra, ou naquilo que Ele revelou, que está contido aqui na sua palavra. E após ter sido alcançado pelo Espírito Santo, ter tido o coração transformado por Ele, o que se espera é que homens e mulheres se debrucem ou mergulhem na palavra de Deus para entender todo o seu conteúdo, para entender, por exemplo, aquilo que se espera de nós. Nós só conseguiremos ter uma fé verdadeira quando nós somos alcançados pelo Espírito Santo, por graça, e quando nós mergulharmos na sua palavra, naquilo que Ele preparou, para que nós venhamos a caminhar de uma forma correta. Essa palavra que ela é inspirada por Deus, essa palavra que ela não possui erros, não possui contradições,
Por mais que muitos críticos se levantem para tentar trazer essa realidade, eles sempre precisam se curvar diante de, graças a Deus, na verdade, graças a Deus, diante de homens que foram levantados por Deus, que conseguem, de uma certa forma, argumentar e explicar que alguns pontos que parecem ser difíceis e que aparentam um certo erro, na verdade não são erros. Eles precisam apenas de uma compreensão mais profunda. E homens, quando se levantam tentando negar a inerrância das Escrituras, o Senhor também tem os seus mestres, os seus homens e mulheres de Deus, que gastam as suas vidas meditando em sua palavra para justamente combater essas falsas afirmações. Essa Bíblia, ela é inspirada por Deus, por isso que ela não possui erro. E ela é totalmente suficiente. Tudo aquilo que nós precisamos para ter uma fé verdadeira, uma fé genuína, nós encontramos na palavra de Deus. Nós encontramos nas Escrituras. Nós não precisamos de outros meios ou de outro caminho, por assim dizer. Primariamente, nós precisamos das Escrituras. Nós precisamos daquilo que hoje Deus nos entregou para conhecermos cada vez mais. Ela é suficiente. Ela é clara. Homens e mulheres, quando são alcançados pelo Senhor, eles podem compreender aquilo que é necessário para a sua salvação. Talvez uma hora ou outra vão ter alguns trechos das Escrituras difíceis. Por isso que nós precisamos sempre estar labutando, nos esforçando, separando momentos prolongados de estudo, clamando a Deus para que nos ajude na interpretação quando surgem esses temas difíceis e mais complicados. Mas, de um modo geral, aquilo que nós precisamos entender para a nossa salvação está claro na palavra de Deus. Essa palavra de Deus, que é inspirada por Ele, que não possui erros, que é suficiente, que é clara, tem toda a autoridade para instruir os nossos passos. A nossa fé, o que nós precisamos para entender o que é fé verdadeira, está contido nas Escrituras, na palavra de Deus. Ela possui toda a autoridade, e aqueles que a interpretam de uma forma fiel por Deus ou em Deus também possuem essa autoridade de instruir pessoas para justamente abraçarem e passarem a crescer na fé. Tudo o que nós precisamos se encontra nas Escrituras. E uma das coisas maravilhosas que nós podemos receber quando nós meditamos na palavra de Deus é justamente ter a nossa vida totalmente transformada por ela. Até porque é justamente por meio da sua palavra que Deus, com o seu Espírito Santo, continuará moldando os nossos corações, continuará transformando a nossa vida, nos santificando constantemente. Então a nossa vida é totalmente transformada e os nossos olhos, na verdade, são abertos. Nós agora sabemos de onde viemos e para onde vamos. Talvez assim como eu, você anteriormente tinha dificuldade para compreender ou para ter essa compreensão. Antes de ter uma fé genuína, uma fé verdadeira, entregue por graça, a Deus, a mim, por Deus a mim, eu de um certo modo tinha dificuldades de entender essas verdades, de onde eu vim, para onde eu vou. Uma hora ou outra eu estava em crise e muitas das vezes me abraçava com os meus pecados justamente por não compreender isso bem. Mas é interessante que por conta da sua palavra, ou por intermédio da sua palavra, o Senhor nos alcança, coloca dentro de nós uma fé verdadeira, nos transforma e agora muda todo o nosso rumo. Através da palavra de Deus nós conseguimos entender quem nos criou, da onde nós viemos, quem nós devemos servir, para quem nós devemos viver. E mais do que isso, Ele agora nos diz e nos afirma para onde vamos. O nosso rumo é totalmente transformado pela palavra de Deus. Quando nós possuímos uma fé verdadeira, a nossa vida é transformada e o nosso rumo também. Nós caminhamos agora juntos, aqueles que confessam e professam a Cristo, nós caminhamos agora rumo à eternidade de paz com o Senhor. Isso é um resumo daquilo que é fé.
Nós poderíamos talvez traçar outros pontos aqui, mas basicamente isso é o que é fé. É uma fé convicta, é uma crença de quem é Deus em suas promessas e aquilo que Ele espera de nós, a sua ordenança. Por outro lado, muitas pessoas tentam dizer que têm fé, uma fé genuína, sem ter. Muitas pessoas que, talvez por terem pensamentos positivos, diante de alguma situação da vida, acham que isso é fé. Muitas pessoas chegam a afirmar que ter fé é ter um pensamento positivo em algo, que eu irei conseguir algo, que eu irei comprar algo, que eu irei receber algo, que talvez sejam até coisas boas, Conquistar, talvez, a casa própria, conquistar o carro novo. Tem pessoas que dizem que ter uma vida de fé ou colocar uma fé na prática é justamente colocar o pensamento positivo que nós iremos conseguir essas coisas e ao conseguirmos, nós, de uma certa forma, afirmamos aos outros que somos homens e mulheres de fé. Porque eu acreditei que eu iria conseguir e consegui. Isso não é fé. Talvez isso são anseios, projetos, sonhos que nós podemos colocar dentro do nosso coração. Mas uma fé genuína, uma fé verdadeira, uma fé cristã, está unicamente ligado a uma fé em Deus e na sua promessa de redenção. Existem outras religiões que também afirmam, pessoas que não confessaram a Cristo, pessoas que talvez não abraçam nenhuma religião de uma forma específica, apesar de todo homem ser um religioso por natureza, mas o ímpio em si, pessoas que não participam de uma comunidade religiosa, afirmam que possuem uma fé. Mas aí quando você vai conversar com essas pessoas, elas possuem uma fé de acordo com a sua própria sabedoria, ou talvez direcionada pelas suas próprias emoções. Pessoas que abraçam um mandamento ou outro acerca de Deus, mas não largam alguns pecados que elas afirmam não serem pecados por conta da sua própria compreensão, ou por estarem distante da palavra de Deus, até porque quando se achegarem na palavra de Deus profundamente, elas se deparariam com o erro que elas estão cometendo, ou até buscam na palavra de Deus, e quando observam algo confrontando os seus próprios erros, elas rejeitam isso, e aí passam a ou fundar as suas próprias congregações, ou a levantar líderes que estão de acordo com as suas vontades. Pessoas que vivem diferentes tipos de pecado, talvez voltado à moralidade. Pessoas, por exemplo, que insistem em viver uma vida de fornicação. Pessoas que talvez insistem em viver em um relacionamento homoafetivo. E tantos outros pecados que, infelizmente, assim como outros, pessoas que vivem na mentira, no orgulho. Pessoas que estão aprisionadas em erros como esse. Buscam fundar as suas próprias religiões, ou levantar líderes, ou escolher líderes que, de uma certa forma, compactuam com ele acerca desses erros. E mesmo diante disso, elas afirmam ter fé. Porém, isso não é fé, meus irmãos. Essas pessoas, infelizmente, se encontram cegas, precisam de ajudas, assim como eu e você também precisamos, ou precisávamos em algum dia da nossa vida. Porque a fé, como nós aprendemos anteriormente, a fé genuína, a fé verdadeira, precisa estar pautada nas Escrituras. Se eu possuo uma vida escravizada a um pecado que é condenado na palavra de Deus, eu não posso afirmar que eu tenho fé. Eu não posso afirmar que eu possuo uma fé verdadeira. Porque se eu desejar ou se eu quiser afirmar ou evidenciar que eu possuo uma fé verdadeira, eu preciso ter sido alcançado pelo Espírito Santo e abraçar tudo aquilo que Ele me orienta acerca da palavra de Deus. Então isso não é fé. Pessoas que não abraçam toda a verdade de Deus não podem afirmar que possuem uma fé. Por mais sinceras que elas sejam. Por mais marabalismo que elas venham a fazer, para tentar defender ali o seu erro. Tem pessoas que fundam as suas próprias religiões achando que a fé se molda ao tempo. Os tempos mudaram, muitas pessoas afirmam.
Hoje a realidade é outra. Existem algumas coisas que são condenadas na Bíblia que hoje a gente precisa entender melhor. Isso é um grande erro, meus irmãos. Nós precisamos evitar. Essas pessoas, assim como eu e você, precisam de ajuda. Essas pessoas que infelizmente ainda estão abraçadas a diferentes tipos de pecados, precisam de ajuda, assim como eu e você precisávamos anteriormente. E hoje ainda continuamos sempre clamando, né, para que o Senhor os mantenha perseverantes nessa caminhada. Isso não é fé. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4, depois vocês poderão observar esse versículo. Paulo ali está orientando ao jovem Timóteo para que ele persevere pregando a verdade. Porque ele sabia que chegaria um tempo, assim como foi no passado e assim como é nos dias atuais, que muitos se levantariam tentando abraçar os seus pecados e levantar uma falsa religião, ou defender que possui fé mesmo diante desses pecados. E até mesmo levantariam líderes, né, para de certa forma afagar os seus erros. Paulo diz para Timóteo, olha, permaneça pregando a palavra de Deus. Não tema. Só possuirão uma fé verdadeira. As pessoas só poderão ter uma fé genuína se elas abraçarem toda a verdade de Deus. A verdadeira fé, ela não é formada, ela não deve ser definida pela nossa própria sabedoria. Porque, como eu falei constantemente, nós podemos inventar verdades, por mais sinceros que nós venhamos a ser. Mas a ideia é que constantemente nós iremos inventar algumas verdades. Tem pessoas que se acham inteligentes e buscam justamente se adequar, né, à modernidade, ao tempo moderno. E muitas das vezes até rejeitando a verdade de Deus. Essas pessoas, elas agem com a sua própria inteligência. E isso deve ser rejeitado, porque a fé verdadeira não é formada pela nossa própria inteligência, mas pela sabedoria que vem de Deus. A nossa fé não pode ser definida por um período, ou por uma situação emotiva, ou por um problema emotivo que nós podemos passar em algum momento da nossa vida. Nós podemos ter grandes problemas diante disso. A nossa emoção não deve moldar a nossa fé. Por mais que a nossa fé esteja inserido conhecimento e afeições, mas tudo isso precisa estar pautado na palavra de Deus, na Bíblia, nas Escrituras. Porque se nós tivermos aquilo que aqui se encontra como um padrão de verdade, como aquilo que irá fundamentar a nossa fé, nós saberemos sempre lidar de uma forma coesa e verdadeira, tanto com a nossa razão, como também com as nossas afeições, com as nossas emoções. Distante da palavra de Deus, nós podemos ser grandemente prejudicados, se nós quisermos definir a nossa fé diante da nossa própria inteligência ou movido pelas nossas próprias emoções, sem a ação da palavra de Deus, sem a ação do Senhor. Isso não é fé. A nossa fé, ela é exclusiva. A nossa fé, ela é singular. Abram aí Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, do versículo 4 ao 6. Diz assim a palavra de Deus: há somente um corpo e um espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. A nossa fé, meus irmãos, ela é exclusiva. Ela possui um padrão. Ela possui uma unidade. E essa unidade ela é definida por Deus. Por mais que homens e mulheres se levantem por aí afora, defendendo diferentes tipos de religião, diferentes conceitos de fé, a ideia é que existe uma única fé verdadeira. É a fé que nós podemos encontrar descrita na palavra de Deus. Existe uma unidade, existe uma exclusividade, uma singularidade na nossa fé. Ela é pautada por aquilo que Deus é,
pelas suas promessas e pelos seus mandamentos. Fora disso, nós precisamos tomar muito cuidado. E, inclusive, amar e buscar evangelizar pessoas que se encontram nesse engano. Nós aprendemos o que é fé, nós aprendemos o que não é fé. E vamos observar aqui um dos versículos dessa noite, que vai ser importante para a nossa compreensão ou para firmarmos um pouco o nosso pensamento. Observe aí o versículo 3, vamos começar pelo versículo 3 aqui do capítulo 11. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Nas Escrituras, a nossa fé ela é definida de uma forma objetiva, sem variações. Ela possui um objeto, ela deve ter um foco. Pela fé genuína, pela fé verdadeira dada por Deus a cada um de nós, nós precisamos acreditar que Deus criou todas as coisas. O Deus que é invisível tornou visível a criação que nós podemos observar agora com os nossos olhos. Por aí afora, também existem outras teorias acerca da criação do mundo. O evolucionismo, por exemplo. Religiões pelo mundo afora buscam afirmar ou determinar a sua própria visão de criação. Existem diferentes tipos de cosmogonia, diferentes tipos de teoria da criação ou do início de todas as coisas. Mas o cristão que possui uma fé verdadeira, eles precisam entender que foi Deus que criou todas as coisas. Pelo poder da sua palavra. Pelo poder da sua palavra. E para acreditarmos, por exemplo, em uma afirmação como essa, precisamos ter fé. Hoje, com o desenvolver das coisas, com o passar dos anos, com a sua palavra, de uma certa forma nós encontramos cada vez mais evidências concretas que realmente Deus criou todas as coisas. Quando nós olhamos, por exemplo, para o nosso mundo, para a criação de Deus, para as nossas vidas, é impossível negar que por trás dessa criação não exista uma mente inteligente, uma mente superior, um ser poderoso que fez tudo isso se tornar realidade. Não tem como acreditar que toda a criação que nós podemos observar em nossas vidas veio do acaso, ou veio de uma grande explosão, por exemplo. Quando nós olhamos para um simples celular como esse, não é difícil chegarmos à afirmação de que precisou um técnico, alguém que entenda muito bem de tecnologia para fazer isso funcionar. E diante da criação que é muito mais complexa, que é muito mais superior, será que isso veio de um acaso? Será que isso veio de uma grande explosão? Ou não houve ali uma mente inteligente, um ser poderoso? Eu acredito, meus irmãos, que quem criou todas as coisas, quem criou as nossas vidas e tudo que nós podemos contemplar ao nosso redor, foi Deus. Nós precisamos ter a nossa fé firmada acerca dessa verdade, que Deus criou todas as coisas, que Deus criou todas as coisas de uma forma perfeita. Infelizmente o ser humano pecou. Isso também precisa estar inserido, no nosso conteúdo de fé. A ideia de que o homem pecou, e aí veio a queda. E aí veio o pecado que manchou essa criação. Não destruiu, mas manchou essa criação. Mas aí por fé nós acreditamos que Deus irá render homens e mulheres que confessarem ao seu nome ou que acreditarem no sacrifício de Cristo. Nós sabemos que Deus irá render homens e mulheres, irá salvar homens e mulheres que foram afetados pela queda, mas que buscaram ajuda, buscaram refúgio em Deus, serão perdoados. E no grande dia, quando se consumar todas as coisas, viverão uma eternidade com o Senhor. A nossa fé precisa estar fincada nessas verdades. A verdade que Deus criou todas as coisas e está cuidando de todas as coisas. E tem um propósito para todas as coisas. A nossa fé precisa estar centrada nisso. A nossa fé precisa estar centrada em Deus
no Deus que criou todas as coisas. O segundo ponto seria crer na promessa de Deus. Nós olharmos, por exemplo, e agora vamos fazer uma leitura um pouco mais longa, até para lembrarmos novamente do contexto aqui dessa carta. Observe aí o versículo 32. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores. Aqui o autor de Hebreus falando para o seu público, os judeus que haviam confessado a Cristo, né? Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grandes lutas e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos co-participantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuir de vós mesmos patrimônio superior e durável. Eram pessoas que estavam sofrendo, meus irmãos, que estavam sendo perseguidas. Mas eles estavam com uma fé tão robusta, eles estavam com uma confiança tão forte naqueles que eles passaram a confessar, que no fato seria Jesus Cristo, que na verdade o seu coração estava focado em um patrimônio superior e durável, como ele afirma aqui no final do versículo 34, ao ponto de até mesmo perdendo coisas, passando por sofrimentos diversos, eles se mantinham inabalável na fé. Eles entenderam que aquilo que é superior, que é eterno, que durará para sempre, é o Senhor que irá nos dar no grande dia. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Versículo 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. E aí ele começa o versículo 11, buscando definir aqui o que é fé, nesse primeiro momento. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Talvez assim como esse público aqui, os ouvintes imediatos dessas orientações do autor de Hebreus, nós podemos nos encontrar. Até porque eles também abraçaram a promessa do Cristo que veio. Estamos falando aqui de um público da nova aliança, assim como eu e você. São pessoas que pautaram a sua confissão justamente por terem sido alcançadas pelo Espírito Santo e não porque naquele momento viram ali Jesus Cristo andando no meio deles. E agora passaram a acreditar nessa verdade, juntamente com a ideia de que Deus iria consumar todas as coisas, iria restaurar todas as coisas no futuro. Eles colocaram a sua fé nessa verdade. Ou seja, de um certo modo, eles não pautaram a sua fé por aquilo que eles estavam vendo ou tocando, mas por aquilo que eles ouviram. E claro, pela ação do Espírito Santo em seus corações. Eu acredito que dessa forma também sou eu e você também. Nós acreditamos em um Cristo que veio há 2000 anos atrás, por vários argumentos, por ter sido alcançado pelo Espírito Santo, obviamente, ou primariamente, e por vários argumentos, por experiências vividas, pela palavra de Deus e tantas outras coisas. De um certo modo, nós vivemos tendo no nosso coração uma esperança daquilo que Deus prometeu em Jesus Cristo. Então a fé é justamente essa convicção de algo que possivelmente não iremos ver e nem tocar com as nossas próprias mãos. É uma convicção de algo que nós não vemos, mas que nós esperamos. A fé é a certeza de algo que nós não vemos, mas que nós esperamos, em que nós colocamos a nossa esperança. E sabe o que é pior, meus irmãos? É que diante de um cenário de sofrimento,
diante de um cenário de perseguição, se torna ainda mais difícil, se torna ainda mais distante. Se já estava difícil enxergar ou confiar na promessa de Deus, imagina diante do sofrimento, imagina diante da perseguição, imagina diante da pressão. Esses homens aqui, essas mulheres, passaram a ser perseguidos e passaram a sofrer por confessarem a Cristo. E muitos de nós passamos por essa mesma realidade também. Claro que diante da pandemia, por exemplo, não é diretamente uma consequência da nossa confissão. Mas se nós temos uma fé com um conteúdo robusto na palavra de Deus, nós entendemos que o sofrimento, por exemplo, causado pela doença, os sofrimentos emocionais e tantos outros, são reais. E não vieram diretamente por conta da nossa confissão, mas vieram por conta da queda, por conta das consequências do pecado, que afetam as nossas vidas até os dias atuais. Mas a ideia é que mesmo diante de vários sofrimentos, meus irmãos, que nós viermos a passar todos os dias, nós precisamos continuar esperançosos em Deus. A nossa fé precisa estar inabalável no Senhor, diante do sofrimento, seja ele qual for. Você que nesse momento possa estar sofrendo pela doença, por algum problema na família, por observar pessoas ao seu redor passando por alguma dificuldade, por ser perseguido no trabalho, na faculdade, no seu lar. Você que está sofrendo, de algum modo, a minha oração é: mantenham-se confiantes no Senhor. Mantenham uma fé inabalável em Deus. Foi Ele quem prometeu. Foi Ele que colocou essa esperança dentro dos nossos corações. Ele irá nos ajudar a perseverar nessa caminhada. Por mais difícil que seja, por mais que viermos a sofrer, Deus irá nos ajudar a se manter esperançosos, inabaláveis, convictos, com uma total certeza de que Ele irá sim cumprir as suas promessas. Então, meus irmãos, mesmo diante de um cenário de incerteza que possa até surgir, mesmo diante da dúvida que pode também vir a assolar os nossos corações e nos fazer ter crises de fé, nós precisaremos sempre estar clamando ao Senhor para que Ele não nos deixe cair, para que Ele sempre nos levante, para que Ele sempre nos fortaleça diante desses cenários. Porque em momentos como esse, a perseguição e tantas outras coisas poderá colocar dentro de nós uma dúvida, uma incerteza acerca da promessa de Deus. Parece que Ele está demorando. Parece que está demorando a se cumprir aquilo que Deus falou. Mas lembra novamente daquilo que o autor afirma, por exemplo, no versículo 37. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Parece que Deus está demorando em cumprir as suas promessas. Ele não está, meus irmãos. Talvez o seu retorno apresente mais um ato de graça do que simplesmente de demora. Talvez o Senhor não voltou ainda para que mais pessoas, assim como eu e você, possam ser alcançadas e possam ser salvas de uma vida inteira no inferno. Mas de um modo geral, a minha oração é que nós possamos continuar perseverantes e fortes nessa caminhada, com uma fé inabalável que o próprio Deus colocou dentro dos nossos corações e assumindo as nossas responsabilidades, evidenciando que de fato a nossa fé é verdadeira. Nós precisamos ter uma fé e uma confiança inabalável em Deus e nas suas promessas. Eu iria agora para o último ponto. Eu sabia que ia ser difícil, sintetizar tudo, mas eu acho que você vai assistir aí no seu lar e vai ser até melhor, de suportar alguns minutos a mais. Mas eu vou buscar também ser breve aqui nesse último ponto. A gente já observou sobre uma pequena introdução acerca do que seria fé, uma definição do que seria e do que não seria. A gente observou depois termos uma fé no Deus que criou todas as coisas. Em seguida, colocarmos a nossa fé na esperança de Deus e mantermos firmes nessa esperança ou com essa fé, mesmo diante dos vários sofrimentos que irão surgir. E eu quero fechar lembrando, apenas mencionando alguns nomes de homens e mulheres do passado que foram exemplos de uma fé verdadeira.
Eu acredito que seja comum, ao caminharmos na fé, acharmos que todos os desafios que surgem, né? Todos os sofrimentos vividos aqui nessa vida, ele é sentido ou vivido de uma forma exclusiva. Só eu passo por isso. Só eu passo por sofrimento. Só eu passo por perseguições. Não, meus irmãos, isso não é algo exclusivo nosso. Isso não é um privilégio exclusivo nosso. Até porque, muitas das vezes, as Escrituras irão mencionar que o sofrimento demonstra um certo privilégio. O evidencia uma caminhada genuína. Porque aqueles que sofrem, não uma vida inteira de sofrimento, talvez isso não é o geral de tudo, né? Algumas pessoas, sim, acabam passando por situações bem difíceis, com um propósito específico de Deus, claro. Mas a ideia é que, na caminhada de fé, nós iremos passar por isso. Até porque evidencia que nós somos estranhos a esse mundo que é caído. Pessoas que afirmam ter fé em Deus, fé em Cristo Jesus, um Deus trino, poderão passar por dificuldades, perseguições, mas continuarão inabaláveis em Deus. Mas isso não é sentido exclusivamente ou de uma forma individual. Todos aqueles que confessaram ao Senhor passam por diferentes níveis de sofrimento e perseguição. É tanto que no versículo de número 2, para a gente fechar, o autor diz: pois pela fé os antigos obtiveram o bom testemunho. Os antigos, a gente poderia mencionar aqui Abel, Enoque no versículo 5, a gente poderia falar de Noé no versículo 7, de Abraão no versículo 8, de Sara no versículo seguinte, de Sara no versículo 11. O autor também vai mencionar Raabe, mais lá na frente. Homens e mulheres que tiveram um testemunho fiel. Homens e mulheres que passaram a confiar em Cristo, em Deus, no Senhor, na promessa de Cristo, né? Se tratando desses homens e mulheres aqui do passado. Confiaram no chamado de Deus, foram alcançados pelo Espírito Santo e confiaram na promessa. E tiveram bons frutos e demonstraram transformação. Esses homens sofreram também. E tantos outros, desde aquele período até os dias atuais. Quantos homens e mulheres, desde o início até agora, sofreram e sofrem por confessarem a Cristo. Não é uma exclusividade nossa, meus irmãos. Não é uma exclusividade minha passar por diferentes tipos de sofrimento. Aqueles que possuem uma fé genuína precisam estar cientes dessa realidade. Por isso, assim como o autor motivou aqueles homens e mulheres a olharem para os exemplos passados, eu quero que você também possa colocar isso em prática na sua vida. Vai ser interessante também você olhar para o seu redor e ver pessoas que possuem um testemunho de fé inabalável. Traga a sua memória nesse momento. Pessoas da sua família, pessoas da sua igreja, da sua comunidade, pessoas que estão ao seu redor, que realmente, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante das dificuldades, permanecem fiéis. Eu contei numa pregação anterior de um grande exemplo de fé que eu pude ver de um professor na conferência de aconselhamento bíblico, o Bill, um homem de Deus, que em uma missão, ele é um americano, salvo engano, em uma missão no estado de Amazonas, ele perdeu a sua filhinha no campo missionário. E ele menciona que foi um sofrimento terrível, por ela ter morrido e por toda a situação que aconteceu lá naquele dia, que eu não vou entrar em detalhes agora para não se estender. Ele disse que quando viu a sua filha morta, ele de uma certa forma cambaleou. Inclusive proferiu palavras que ele nem mesmo gosta de mencionar. Um testemunho que até tem gravado agora aí no YouTube. Mas, resumindo a história, ele depois foi consolado por Deus. Ele foi consolado pelo Senhor, pela sua palavra, na palavra de Deus. E com certeza por algumas experiências já vividas no campo. E ele falou que continuaria servindo ao Senhor. E se fosse possível, queria poder fazer até mais. Que ele iria se encontrar com sua filhinha. Mas a ideia é que mesmo diante daquele cenário de dor, mesmo diante daquele cenário de sofrimento, aquele homem permaneceu fiel, confiando nas promessas de Deus,
confiando e continuando servindo ao Senhor. Eu lembro quando eu ouvi aquele testemunho, foi muito importante para mim e me ajudou bastante. E tantos outros ao nosso redor e tantos outros ao nosso lado. Observar irmãos da nossa igreja, o nosso pastor, a nossa comunidade como um todo, membros que passam por dificuldades, que passam por momentos ruins em sua vida e mesmo assim permanecem fiéis. Nós possamos observar exemplos assim também, para que isso nos ajude a perseverarmos na caminhada. Eu acredito ser esses testemunhos para a glória de Deus e para que nós possamos observar e, de uma certa forma, exaltar ao Senhor e saber que Ele continua usando e mantendo homens e mulheres ao nosso redor, firmes e inabaláveis na fé. Acredito que devemos também levar em conta essa estratégia do autor, né? Colocar isso em prática na nossa vida, que foi o que eu já mencionei. E por último, para a gente fechar, nós iremos ler apenas mais alguns versículos e iremos orar. Se olhar para essas pessoas do passado, se olhar para esses homens e mulheres do passado, se olhar para as pessoas ao nosso redor, nos ajudará? Devemos também olhar para aquele que era o maior exemplo de todos, o próprio Cristo, o Filho de Deus. O autor também menciona esse exemplo. Olha aí no capítulo 12, do versículo 1 ao 3. Portanto, também nós, visto que temos rodeado-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, e estando assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. O maior exemplo de alguém que suportou os sofrimentos e mesmo assim permaneceu obediente ao Pai é Jesus Cristo. E isso deve, de um certo modo, trazer uma confiança ainda maior dentro dos nossos corações. Saber que não estamos sofrendo sozinhos. Ou melhor, saber que existem pessoas que entendem o nosso sofrimento. Que, na verdade, o próprio Deus, em especial a pessoa de Jesus, o Filho de Deus, sabe muito bem aquilo que eu e você passamos. E com certeza Ele irá nos ajudar em todos eles. Ele irá usar como meio para, de certa forma, forjar o nosso caráter, aperfeiçoar a nossa fé. E Ele irá nos cuidar e nos confortar, porque Ele entende de sofrimento. Ele também sofreu e sabe o que nós passamos. Mas se Ele prometeu, se o próprio Deus prometeu uma fé inabalável dentro dos nossos corações, eu creio que Ele irá cumprir a sua promessa. E Ele irá nos ajudar. Dias difíceis, cenários difíceis, ruins, que Deus nos mantenha firmes e fortes na fé, com uma fé genuína, com uma fé verdadeira em Deus. Saiba que muitas pessoas também irão ser alcançadas nesse ambiente de dificuldade. Eu sei que a gente vai chorar em algum momento, eu sei que pessoas que estão chorando nesse exato momento, mas saiba também que muitos homens e mulheres estão sendo alcançados diante desses dias difíceis. Homens e mulheres que talvez não se dobravam a nada, diante do sofrimento, estão abrindo os olhos para essa realidade e correndo para os braços do Senhor. Que Deus abençoe, meus irmãos, a sua vida. Que Deus te dê graça em meio ao sofrimento. Que Deus te mantenha firme e forte, inabalável nessa jornada. Que você tenha uma fé verdadeira, uma fé genuína. Que Deus te abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus. Vamos orar para concluir esse momento. Ó Deus, eu quero orar agradecido a Ti pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, ó Deus, com as nossas vidas, pela Tua graça, pela atuação transformadora em nosso ser. Obrigado, ó Deus, por esse tempo. Obrigado pelo tempo de louvor e obrigado, ó Deus, pelo momento de pregação também. Que essa palavra possa estar afincada em nossos corações. Que nós possamos, ó Deus, por pura graça, por uma ação Tua, ó Deus, do início ao fim, ter uma fé robusta, uma fé
inabalável. Ajuda, Senhor, nossas vidas, como também a homens e mulheres espalhadas pelo mundo afora, que nesse momento também estão sofrendo e talvez até pensando em desistir. Que o Senhor haja com graça e misericórdia, ó Deus. E por último, Pai, não menos importante, que o Senhor olhe com misericórdia para o mundo. Que o Senhor olhe, ó Deus, para a nossa nação e para as nações do mundo. Que o Senhor haja com graça, ó Deus, com misericórdia diante desse tempo tão difícil. Que o Senhor possa, de uma certa forma, dar sabedoria aos líderes, ó Deus, para que eles possam governar, ó Pai, de uma forma correta, de uma forma idônea, ó Deus. Eu sei que é difícil, eu sei que parece ser algo inalcançável, mas mesmo assim nós continuaremos clamando ao Senhor, sabendo que o Senhor pode todas as coisas. E o Senhor fará todas as coisas de uma forma perfeita, de uma forma boa. Ajuda as pessoas no mundo afora que estão sofrendo, ó Deus. Nos ajuda nesse momento tão difícil. Em especial também ajuda a nossa igreja, Deus, os nossos membros, que o Senhor possa estar com cada um deles. Aqueles que estão sofrendo nesse momento, ou aqueles que estão observando pessoas ao seu lado sofrerem e com isso também choram juntas. Que o Senhor possa nos ajudar, ó Deus, que nós possamos permanecer fortes e inabaláveis, confiando em Ti. Obrigado, Deus, pela Tua graça. Faz a Tua vontade em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos. Essa foi mais um culto online da nossa igreja, Igreja Batista em Passaré, para abençoar a sua vida. Um abraço, Deus abençoe.